Momento incomum, não é? Termos que nos reunir desta forma, afastados, muito afastados, não é? Mas unidos espiritualmente. Então quero saudar a todos que estão nos assistindo pela internet, aos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana da Vila Varela. Oi, tudo bem aí? Tudo bem? Para onde que eu tenho que olhar? Aqui ou aí? Aqui? Então tá bom. Tudo bem? Estão me vendo, né? Então tá bom. E também quero saudar a Quarta Igreja Presbiteriana de Suzano. Eu creio que os irmãos também estão conectados neste momento e acredito que unimos as igrejas aí, não é? Então, uma alegria e esperamos que em breve possamos nos encontrar para cultuar ao Senhor unidos novamente. Então, mas não é esse momento em comum que estamos vivendo que vai fazer com que não tenhamos esta comunhão espiritual uns com os outros. E nesta noite nós queremos buscar na palavra de Deus a orientação, o conforto para as nossas vidas e também a esperança nesses momentos em que estamos vivendo. Para isso eu peço a você que abra, você que está em sua casa, abra em Abacuque, profeta Abacuque capítulo 3. Eu vou dar um tempinho para você achar. Abacuque capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo 3 de Abacuque. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Convido você a orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos por este momento em que podemos cultuar o Teu nome, nesse dia tão especial, dia reservado para a adoração ao Teu nome. E neste momento, Senhor, nós queremos te pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para, nesta noite, depreender desse texto, Senhor, lições maravilhosas para a nossa vida. Nós te agradecemos por todos aqueles que nos assistem em seus lares neste momento. E te agradecemos por esta comunhão, Senhor, que podemos ter contigo e com os nossos irmãos, Pai. Obrigado por este momento. Que a Tua palavra venha nos alimentar mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, depois da morte de Salomão e da divisão da terra em 2 reinos, cada um seguira o seu próprio caminho e havia caído já diante de um grande conquistador. Israel, por exemplo, o reino do norte, caiu em 722 a.C., diante dos assírios, e Judá, em 586, é derrotado pelo exército dos babilônios. Esses textos estão muito claros na palavra de Deus, no livro dos reis, no segundo livro dos reis, lá no capítulo 17, depois também no capítulo 24, indo até o 25, nós vemos a narrativa da queda tanto de Israel como de Judá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Abacuque nos traz uma evidência interna de que o profeta viveu no período que compreendeu a ascensão da Babilônia, pois no verso 6 do capítulo 1, Deus diz que suscitará os caldeus, ou os babilônios, e descreve este povo como uma nação extremamente violenta, pavorosa, e que elaborava suas próprias leis. Este povo seria levantado para disciplinar Judá, que desobedeceu ao Senhor, voltando-se desmedidamente para a idolatria. É neste contexto, então, que surge Abacuque, que inicialmente questiona a Deus por causa da injustiça, destruição, violência que assolava o povo de Judá. Depois de ouvir de Deus que Ele mesmo levantaria uma nação mais poderosa para intensificar ainda a violência e as injustiças sobre o povo, Abacuque silencia. Ele diz no verso 1 do capítulo 2 que se colocaria em sua torre de vigia para ouvir a resposta de Deus. Capítulo 2, verso 1 diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É no capítulo 2, inclusive, no verso 4, que nós encontramos a chave para todo o livro de Abacuque. Lá no capítulo 2, verso 4, nós lemos: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Um versículo que, inclusive, ecoa nas páginas do Novo Testamento, na boca do apóstolo Paulo. Ele cita este mesmo texto lá em Romanos, também no livro ou na carta aos Gálatas. Abacuque é despertado para a grandeza de Deus e toma conhecimento do castigo de Deus para aqueles que se voltaram para a idolatria. Pois a conclusão do capítulo 2, verso 20, especificamente, destaca a nulidade dos ídolos. Mas nós podemos ler um pouquinho antes, quando vemos as palavras do próprio Deus dizendo o seguinte, a partir do verso 18 do capítulo 2: Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu,
E a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E aí o capítulo 2, verso 20 diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então nós vemos que com essa poderosa mensagem em seu coração, é que Abacuque compõe esse belíssimo salmo em forma de oração de louvor para fechar sua proclamação no capítulo 3. Este é uma espécie de salmo, esse capítulo 3, um salmo de oração, de louvor ao nosso Deus. Era um hino que deveria ser cantado e tocado por um perito, porque nós vemos no final do capítulo a quem ele é direcionado, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, uma característica inclusive dos salmos. O profeta então tem a incumbência de, com este cântico, levar o povo a repeti-lo ao longo dos anos sombrios, os quais logo seriam experimentados pelo povo de Judá. Algo similar, inclusive, também foi designado a Moisés quando Moisés escreveu também um cântico para ser entoado pelas futuras gerações, para sempre recordarem os feitos do Senhor. Esse cântico, inclusive, ou esta exortação de Moisés, está registrado em Deuteronômio capítulo 31, de 19 a 21. Eu leio parte desse texto. Diz assim: escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu estiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Então, neste início do capítulo 3 aqui que nós lemos, vemos agora o profeta silenciado diante da grandeza de Deus, e o que ele tem a fazer agora é compor este salmo reconhecendo a grandeza de Deus. Nesta oração, em forma de canto, Abacuque revela sentir-se alarmado após ouvir as declarações do Senhor. Essa é a primeira reação do profeta. Ele tem temor diante de Deus. Isso porque Abacuque ouvira de Deus que a nação considerada favorecida por ele mesmo, Judá, seria de todo arrasada. Isso revela a sua reação pessoal diante do poder e da soberania de Deus, que é criador e sustentador de todas as coisas. Ele não pode deixar de maneira nenhuma de confiar e obedecer a Deus. Sua oração é para que, da mesma forma que Deus agiu no passado, haja também no presente. Ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A petição do profeta é para que o Senhor avive a obra no decorrer dos anos. Os atos passados devem ser avivados para que a obra possa ser mais uma vez conhecida. Esta é a intenção de Abacuque. Mas qual é essa obra?
Nós podemos dizer que essa obra é narrada pelo próprio Abacuque neste salmo, dos versos 3 a 15 que nós lemos. Nós vemos aqui, meus irmãos, o poder de Deus, a forma como Deus age, o esplendor da glória de Deus, a força de Deus, a sua grandeza expressadas nessas palavras dos versículos 13 a 15. Agora o profeta então entende que tipo de obra é essa que o Senhor já vai começar a realizar. Com base na declaração de que o justo viverá por sua fé, agora o profeta roga ao Senhor a sua misericórdia. Nós vimos isso aqui no verso 2, ele diz: no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ele crê que o Senhor não deixa de derramar a sua misericórdia sobre o seu povo. Havia por todos os lados temor, violência, mas ele crê que mesmo diante do juízo do Senhor, a sua misericórdia também o acompanhava, e é essa misericórdia que sustém o povo. Que o povo tivesse a mesma confiança do profeta. E nós podemos até interromper um pouquinho aqui para já fazer uma pequena aplicação desta parte do texto. Essa mensagem é oportuna para os nossos dias. Nós lemos inclusive lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, 17. É um texto interessante que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós temos visto na sociedade atual coisas absurdas acontecendo. Deus sendo afrontado na sua majestade e no seu poder. E nós sabemos que muitas coisas que acontecem pelo mundo, nós sabemos que são juízos de Deus. Mas nós também enfrentamos estes momentos, mas cremos na misericórdia do Senhor. Por isso, podemos dizer como o profeta: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esta é a fé do profeta Abacuque. Deus continua a purificar o seu povo, trazendo disciplina, quando necessário, por meio de juízos punitivos, sim. No entanto, os servos do Senhor podem depositar toda a sua confiança em Deus, que é misericordioso. Verso 2, portanto, pode ser considerado uma síntese de todo o livro de Abacuque. Pode ser considerado uma síntese, um resumo de todo o livro, quando ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Devemos buscar a esse Deus justo que, ao mesmo tempo, sendo justo, ele ao mesmo tempo é eternamente compassivo. E aí nós podemos passar para os versos seguintes e condensá-los aqui do versículo 3 ao versículo 15 e dividir esse texto aqui. Num primeiro momento, dos versículos 3 a 7, nós podemos dizer que o profeta reconhece a glória da vinda do Senhor. Isso fica muito claro nesses versículos, dos versículos 3 a 7. E você que está nos assistindo e que geralmente tem aí um lugar para anotar, já procure anotar para depois você ler com mais vagar. Mas dos versículos 3 a 7, claramente nós identificamos aqui o autor falando da glória da vinda do Senhor. Um segundo momento aqui, nesses versos 3 a 15, nós podemos ver que dos versos 8 a 15, o profeta reconhece o poder de Deus na sua vinda salvadora. Para então, melhor dizendo, chegar no verso 16 e concluir o seu salmo, indo até o verso 19. Com o final do livro de Abacuque, aprendemos com o final do livro de Abacuque, melhor dizendo, que ele é alguém que busca ao Senhor, esperando uma resposta para o caos que está vivendo em seu contexto e que ainda se intensificará no futuro.
Aqui vemos o temor de Abacuque estampado nos versículos finais, nos quais demonstra toda a sua confiança no Senhor, mesmo sabendo que a prova seria extremamente dolorosa. Sua confiança é clara quando convictamente afirma no verso 17 que nós lemos: ainda que. Essa é uma expressão que não significa uma possibilidade. Ela é mais do que uma possibilidade, pode ter certeza disso. Pelo contexto do livro, fica claro que tudo irá de fato acontecer. Ainda que ele tem certeza que vai acontecer por causa dos ensinamentos de Deus, por causa de tudo aquilo que Deus comunicou a este profeta. Mas ele diz, ainda que. Não seria seca ou praga. A terra seria assolada pela invasão e os tumultos que se sucederiam em Judá, perpetrados pelos caldeus. Vemos que o profeta, a partir do verso 17, começa enumerando itens opcionais, indo para os essenciais. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Isso porque nós sabemos que esses itens aqui que ele enumera são característicos daquele momento em que Abacuque vivia. Judá vivia fundamentalmente de uma economia agrícola. A maior parte de seu sustento provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como de criações de ovelhas, cabras, gado. Embora essas fontes podiam de alguma forma esgotar-se, o salmista vê que, em última instância, sua própria existência não dependeria delas, mas da fonte delas, o próprio Deus. Por outro lado, mesmo a Babilônia, a grande inimiga, também seria arrasada no futuro. Isso é muito claro. Isso aconteceu em 539 a.C., quando a Babilônia caiu diante dos medos e persas, cumprindo a palavra de Deus, que também está no próprio livro de Abacuque. No capítulo 2, você pode voltar a página aí, dos versos 6 a 8, nós lemos o seguinte, no capítulo 2, versos 6 a 8. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Mesmo Deus levantando os caldeus para disciplinar o seu povo, este mesmo Deus também castigaria o inimigo. Isso mostra a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Então fica claro que Abacuque objetivava trazer confiança e esperança aos seus primeiros leitores. Quando, ao encerrar o salmo, traz palavras em forma de louvor a Deus, a despeito do sofrimento que estava às portas. Embora tudo parecesse desolador, Abacuque cria que a graça de Deus para o seu povo duraria para sempre. Mesmo sofrendo, a graça de Deus é eterna. Abacuque tem um relacionamento íntimo com Deus e isso leva a se alegrar e exultar. Mesmo o próprio profeta deverá sofrer privação de todas as coisas necessárias que sustentam a vida. Contudo, ele viverá. E ele tem certeza disso. Ele diz: eu me regozijo, pois o justo viverá por sua fé. Não faz isso por ter recebido algum mérito, mas porque deposita sua total confiança na fidelidade do Deus da aliança.
Ele sabe do relacionamento que esse Deus tem com o seu povo. Em meio a todas as privações, ele diz: Deus da minha salvação. Isso nós vemos no próprio texto aqui. No final do texto nós lemos aqui, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Mesmo sabendo que vai passar por momentos difíceis, que vai ver inclusive a violência se intensificar, a injustiça graçar sobre um povo que se voltou para a idolatria, Abacuque tem motivos para se alegrar. O texto diz: ele se alegra no Deus da sua salvação, e ele reconhece ao Senhor como o Deus da sua fortaleza. Nada pode explicar um profeta que sofre as calamidades e ao mesmo tempo revela grande contentamento. Se no capítulo 2, meus irmãos, Deus revelou ao profeta que o justo viverá pela fé, capítulo 2, verso 4, no capítulo 3, no seu final, Abacuque demonstra que está vivendo pela fé. E a partir desta exposição, eu quero trazer algumas aplicações complementares, meus irmãos, deste texto. A oração de Abacuque é alimentada pela palavra de Deus. Num primeiro momento, ele reconhece a glória do Senhor em todos os seus feitos e os tem em seu coração. Por isso pede que a vontade do Senhor seja feita. Ele se submete à vontade do Senhor. Isso é algo importante, meus irmãos. Nós aprendemos essa lição também na oração que o Senhor Jesus ensinou lá no chamado Sermão do Monte, no capítulo 6. Lá nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, peça que a vontade de Deus seja feita sobre todas as coisas, reconhecendo que ela é perfeita em toda e qualquer situação, por mais adversa que seja. Que a vontade de Deus seja feita. Mesmo no momento de extremo perigo e sabendo do juízo que viria de Deus, Abacuque estava seguro e podia, ao final deste salmo, exultar e louvar ao Senhor. Então, nós devemos nos submeter à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, aprender uma outra lição: louvar ao Senhor diariamente. Ele diz isso: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E a pergunta que surge é possível isso? Em momentos de perigo, de tanta incerteza, de apreensões, louvar ao Senhor? Nós estamos vivendo esse perigo aí que nos assola agora, que tem abalado as nações. Será que nós encontramos motivo de louvor nestes momentos? Sim, meus irmãos. Abacuque estava vivendo um momento terrível. E o que Deus estava dizendo a Abacuque não era nada animador. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que ainda virá, mas temos motivos para louvar ao Senhor, para exultar no nosso Deus, porque Ele criou todas as coisas e sabemos que nada escapa ao seu controle e à sua soberania. Por isso, devemos nos alegrar e também expressar a mesma confiança de Abacuque, exultar no Deus da nossa salvação. E ela aconteceu de fato em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo. Deus cumpriu a sua promessa enviando Jesus, para que nós hoje pudéssemos também dizer: nós temos salvação em Cristo. E esse é o maior motivo de louvor, mesmo que também tenhamos que enfrentar dias piores. Nesta mensagem, nós não queremos trazer desesperança, nós não queremos trazer o pessimismo, o fatalismo,
mas queremos trazer uma mensagem de confiança, uma mensagem de alegria no Senhor. Nós temos Cristo conosco e podemos nos alegrar nele. Por isso, louve ao Senhor diariamente. Nesses momentos que temos que ficar confinados em nossas casas e somos forçados a isso, temos procurado achar coisas para fazer e tem hora que não tem nada para fazer, não é? A gente não sabe o que fazer, porque estamos acostumados com tantas atividades. O mundo mudou, as coisas estão mudando e nós vamos nos adaptando a isso. Mas uma coisa que não pode mudar em nosso coração é ter sempre motivos de louvor, ter sempre a alegria de exultar diante de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. E o Abacuque, ele vai usar uma expressão muito interessante no final do verso 19, quando ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então você olha e fala: então eu tenho que levantar a cabeça, agora sim, eu posso sair por aí porque eu sou mais eu e eu vou vencer tudo isso, até o coronavírus. Não é assim. Todos nós somos afetados por tudo isso, mas o que Abacuque está dizendo é que é o Senhor quem nos sustenta e nos faz sim andar altaneiramente diante das maiores tribulações pelas quais passamos. Então, louve ao Senhor diariamente, Ele cuida de cada um de nós. Saiba que louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez alimenta a nossa fé, para pedir a Deus que continue fazendo a sua obra. Isso é importante para cada um de nós, meus irmãos. Os versos finais da oração de Abacuque nos ensinam o valor da fé que foi colocada em nossos corações. Ensinam que o verdadeiro contentamento é encontrado somente em Deus. Mas nós podemos buscar mais uma aplicação nesse texto. Não deixe que a situação atual controle suas emoções. Isso é importante. Isso tem muito a ver conosco. As circunstâncias mudam, saiba disso. As circunstâncias mudam. Não deixe que a situação atual controle suas emoções. Quero repetir aqui que para nós que vivemos em muitas atividades, ficar cerceados disso é muito complicado. E muitas pessoas não sabem lidar com esta situação. Porque começam a se agitar, a ansiedade começa a tomar conta e daqui a pouco estamos todos descontrolados. Principalmente quando ligamos a TV o tempo todo e vemos notícia, o tempo todo falando da mesma coisa. E o meu conselho aqui como vosso pastor: desligue um pouco a televisão e busquemos nos alegrar no Senhor. Não deixar que a situação atual controle as nossas emoções. Às vezes nos sentimos abatidos por tantas notícias negativas e pelo medo que acaba se espalhando pela população, na sociedade. Entretanto, meus irmãos, nós devemos buscar contentamento e satisfação em Deus. E aí nós voltamos para o texto. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A nossa confiança deve estar depositada tão somente em Deus. O profeta Abacuque descreve no final de sua oração aqueles eventos adversos, a escassez, por exemplo. Mas mesmo assim, ele tem motivo para se alegrar, porque quando ele fala de exultação aqui, ele está falando de algo incontrolável. Nossa alegria, meus amados irmãos, está em Deus, que nos trouxe a salvação em Cristo, dando-nos motivos para também regozijar no Senhor. Quando lemos lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, isso está muito claro. Lá o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, nós lemos também: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, sabendo que ela é perfeita em todas as circunstâncias. Nós devemos nos alegrar no Senhor, louvar ao Senhor diariamente, e não devemos de maneira nenhuma deixar que estas circunstâncias abalem o nosso emocional, mas que a nossa fé esteja depositada tão somente em Deus. Este deve ser o nosso canto também. Esse deve ser o nosso hino. Este salmo, capítulo 3 de Abacuque, é para ser entoado, falando das grandezas de Deus, do seu poder, falando também da realidade que viria, mas ao mesmo tempo buscando a força somente em Deus, para que eu e você também possamos falar da mesma forma que Abacuque falou, com toda a confiança: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Que esse Deus maravilhoso nos conforte a cada dia, nos fortaleça para enfrentarmos esse futuro que é incerto, nós não sabemos o que virá, mas que a nossa confiança esteja depositada tão somente em Deus, que esta seja a nossa atitude nesses dias de tantas incertezas e apreensões. E que nesses períodos que ainda passaremos em nossas casas, que aproveitemos ao máximo para nos alimentar da palavra de Deus. Este é um momento, meus irmãos, de união das igrejas, porque a internet tem favorecido muito isso. Então nós podemos buscar mensagens de outras igrejas, podemos ouvir louvores, podemos nos reunir como família para sempre nos alimentar espiritualmente. E cremos que em breve, sim, em breve, vamos nos reencontrar, para então termos novamente a nossa comunhão com Deus e também uns com os outros, nos nossos cultos alegres, podendo mais uma vez expressar a alegria de, como corpo vivo, exultar, louvar ao Senhor por causa da grandeza de Deus, sabendo que Ele é a nossa fortaleza e Ele nos conduz em todos os momentos, em momentos bons, mas também em momentos de crise. Que Ele fortaleça o seu coração e nos dê sempre a paz e a alegria de, em todas as situações, louvar o seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.